Bom dia, queridos amigos e irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a com o Espírito Santo seja permanente a cada família, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, sexto dia de semana, amanhã é sábado, nós teremos aqui às 19 horas nosso culto de oração. Amém? Vamos continuar aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Quando Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça com os que apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: podemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois essas coisas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residiam, não se ocupavam de nenhum outro coisa senão de dizer, ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito o Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não se conhecendo, é o que vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. E não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco é servido por mão de homens, citando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração a todas as coisas. E de um só sangue fez toda essa geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que busque o Senhor, porventura tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós, que neles vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Tendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginações dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que o destinou. E disso deu certeza a todos restando dentre os mortos. E quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Ou outros diziam, acerca disso te ouvimos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns dos homens até creram, entre os quais Dionísio era o pagista e uma mulher chamada Damaris, e com eles outros. Queridos, nós vemos aqui Paulo, quando ele vai a Atenas, ele fica boca aberta de ver tanta idolatria, tantas imagens. Nós vemos que hoje não é diferente de alguns tempos, queridos. Não é diferente. E ainda acontece muito disso. E aí ele pregando aos atenienses, Paulo era muito sábio, né? Paulo era muito sábio. Ele era um homem assim que ele guardava os valores, mas não perdia a oportunidade de anunciar o evangelho, de anunciar a boa nova. Aí ele vê um altar, o Areópago era um lugar onde decidiam, faziam as decisões, né? Onde havia discussão de uma coisa ou de outra. Estando ali, fala: olha, eu observei que vocês têm um altar ao Deus desconhecido. É exatamente desse Deus que eu venho falar para vocês. Anunciar Jesus Cristo ressurreto.
Ali ele começa a anunciar a Jesus. Ele aproveita essa oportunidade, vai falando da morte, do sacrifício de Jesus, da sua ressurreição. E também já anunciando ali a esses atenienses o retorno de Cristo. Também aqui Paulo já completa todas as coisas. Dizer Paulo, estou dizendo Paulo, dizer Paulo, né? Aqui em Atos Apóstolos, Lucas escrevendo o que Paulo fez. Então, nós vemos, querido, que hoje falta muito para nós ainda, de nós entendermos isso e verdadeiramente anunciar a boa nova. Tem tanta gente, como eu já tenho falado, tem tantas pessoas que ainda estão no nosso meio, mas não conhecem Jesus. Ouviram falar de Jesus, mas não o conhecem, não teve um relacionamento com Cristo. Às vezes até teve na igreja, mas vendo o que está acontecendo na igreja, se afastaram e hoje não querem nem saber mais do altar. Querem saber mais de voltar, por causa de tanta sujeira, tanta prostituição, tanto que aconteceu, que introduziram muda na igreja. Então, queridos, nós vemos que Paulo ele é muito íntegro na mensagem do Evangelho, na mensagem da palavra. O Deus que, olha, aqui o versículo 20, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra. É que ele começa a anunciar esse Deus desconhecido, que ele não precisa de nós, ele não necessita do homem. Ele fez tudo, ele criou todas as coisas. Ele existe, subsiste de eternidade e divindade. Ninguém sabe a existência de Deus, porque não teve princípio e não terá fim. Ele é eterno. Nós somos criação dele. E por amor, pela misericórdia, nos tornou um filho por meio de Jesus Cristo. Agora, ele é Senhor de todas as coisas. Então, quando a gente começa a entender isso, a buscar esse Deus por aquilo que ele verdadeiramente é, um Deus que não habita em templo feito por mãos de homens. Como já falei várias vezes, queridos, eu não creio que aí esse Elos Mans aí que falam que é o mais rico do mundo, que a riqueza dele não chega aos pés de Davi e nem muito menos de Salomão. Não chega. Já falei isso várias vezes e retorno a falar. Por quê, pastor? É simples. Só de ouro que foi colocado na construção do primeiro templo, que dá para comprar o mundo todo, toda a terra. Cada dono de toda a terra ainda sobra muito dinheiro. Só o ouro que foi construído o primeiro templo. E ouro de Ofir, o ouro mais simples, e segundo alguns historiadores, acredita que Salomão esteve no Brasil, esse ouro de Ofir é aqui do Brasil. Então, amados irmãos, e tudo aquilo ali, chegou uma hora que foi destruído. Não conteve a glória de Deus. Não tem templo que possa fazer, que possa conter a glória de Deus, ou a habitação de Deus. Não. E o Senhor disse a Salomão, aqui colocarei meu nome. Não ia ser morada dele. Que se os céus dos céus não contêm a glória de Deus, agora, existe um templo, um único templo, que pode conter a glória de Deus e a presença de Deus. Esse templo somos nós, seres humanos, porque fomos feitos pelas mãos do Senhor. A mão dele nos moldou. Ele soprou sobre nós o seu fôlego de vida, ou seja, aquilo tudo que é dele, ele soprou dentro de nós. E nos tornamos alma vivente e habitamos no corpo. Isso é muito profundo, queridos. Se a gente parar e analisar essa profundidade, não tem extensão. E Paulo entendia isso. Paulo tinha esse conhecimento. E Paulo aqui está mostrando aos atenienses exatamente isso. Ele diz, olha, eu vejo que vocês são... Paulo foi teve muita ênfase. Vocês são muito supersticiosos. Né? Falou, vocês são supersticiosos. E quanta superstição tem hoje no Brasil, querido? Quantas superstições? Eu vim de uma família muito católica e eu via hoje eu vejo que a minha mãe ela não tinha conhecimento, meu pai, mas muita superstição. Muita superstição. Então, queridos irmãos, amados, amigos, nós precisamos tomar mais cuidado. Por isso que é observar a palavra.
a ter a palavra. Por isso que alguns capítulos aqui, capítulo, nesse mesmo capítulo, um pouco antes, quando Paulo está ali falando que deixa eu ver aqui, eu não lembro agora o nome dali, de Tessalônica, de Bereia, aqueles judeus de Bereia, eles meditavam todo dia na palavra. E quando Paulo começou a falar, eles foram ver se naquilo que Paulo estava falando estava correspondendo com a Bíblia. Ou seja, naquele tempo não tinha Bíblia, eram as escrituras. Correspondia com as escrituras. Então, por isso que é imprescindível ler a Bíblia todo dia. Quando vai na igreja, leva a Bíblia para ver se o que o pastor está falando lá no altar está correspondendo com a palavra. Tá certo? É isso os de Berseba fazia. Então, isso que nós temos que fazer, querido, para não ficar. Por isso que tanta coisa suja no altar hoje, que a pessoa engole qualquer coisa. Não. O alimento, querido, para fazer bem para o nosso corpo, tem que ser uma boa alimentação. Uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada. Não é encharcar o corpo de veneno, mas colocar aquilo que realmente é importante para nós, que vai trazer saúde, assim também a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, comece a observar a Bíblia, a palavra do Senhor. Nós temos vivido tempo de muita ignorância ainda, muita ignorância ainda. É necessário voltarmos ao princípio de todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Uma sexta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.